Seja bem-vindo a mais uma edição do Faceres Notícias. O assunto de hoje são 2 projetos desenvolvidos por alunos e também professores da Faculdade de Medicina Faceres. Hoje recebemos os alunos Gustavo, Otávio, Caroline e Bruno e as professoras Norma e Caroline. Sejam bem-vindos. Obrigada, Gabi. Bom, nós vamos começar falando a respeito do projeto de extensão Imunizando Sua Mente, que é um projeto que intercala com podcasts, ou seja, foram produzidos uma série de podcasts para a comunidade a respeito da vacina. Eu queria começar perguntando, o tema, Imunizando Sua Mente, como que surgiu essa ideia de fazer esse projeto aí em relação à vacina contra a Covid-19? Bom, Gabi, a ideia, ela partiu através de fake news, né? A gente percebeu que as pessoas tinham muita predisposição a acreditar em fake news, e isso partiu da ideia dos alunos mesmo, da professora Norma, que tem uma visão bastante interessante e delicada em relação a isso, vendo que as pessoas, ouvindo isso, acreditavam que a vacina estava crescendo, esse movimento anti-vacina em relação a isso, e em relação mesmo a fake news, que estava se tornando um problema de saúde pública, né? E aí os alunos vieram com essa ideia e a gente achou super bacana em mostrar que a fake news era ouvida daquela forma e mostrando cientificamente que estava errado e desmistificando o que era ouvido e falando a mensagem correta, mostrando que vacina era uma coisa super importante e que cientificamente era comprovado que a gente deve fazer o uso da vacinação. Então foi a partir de ouvir, de receber no WhatsApp e ver nas mídias sociais as fake news, a gente veio com o intuito de desmistificar isso. As fake news são as maiores dúvidas, da comunidade, da população no geral, que a gente vê em tantos lugares aí, e é uma ótima forma de poder desmistificar e explicar de uma maneira, assim, com o respaldo científico, de uma forma que as pessoas entendam, né? Exatamente. Os alunos, eles, na verdade, isso a ideia principal é deles. Eles fizeram basicamente tudo, eu e a Norma e a professora Cristiane, nós só fomos assim, delimitando, sabe assim, só falando, olha, é melhor, vamos por aqui, vamos por ali, nada, é tudo muito conversado, tudo muito aberto, a gente só foi, na verdade, mostrando as coisas mais científicas para eles fazerem de acordo com a ciência, para exatamente mostrar para a população que é cientificamente correto e que sim, as coisas que eles têm ouvido provavelmente não se é a ciência e sim um dito popular. Não que coisas que são do dito popular sejam erradas. Algumas coisas são sim muito erradas, porém precisam dessa forma que eles propuseram de uma forma maravilhosa ser um dito popular correto. A Caroline Romero que deu a ideia do nome. Eu queria que a Caroline então comentasse um pouquinho sobre isso, o nome do projeto. O título, ele faz referência justamente a isso, né? Imunizando a sua mente. Imunizando contra o quê? Já faz essa referência da vacina que traz a imunização, mas imunizando contra as fake news. Porque a gente só combate esse falso conhecimento com conhecimento verdadeiro, né? Falando como é realmente. Então, por isso, o imunizando a sua mente. Vamos te explicar como isso realmente acontece, o que é verdade, o que é mentira. E a orientação das professoras foi muito, assim, importante, porque elas passavam para a gente, como elas sempre passaram durante o curso, o ensinamento correto. E a gente, como, assim, tentou passar, conseguimos passar para a linguagem mais fácil possível de entender aqueles ensinamentos que elas passavam para a gente, para que qualquer pessoa que ouça o podcast entenda o que essa informação, como essa informação é importante, que ela é verídica.
Com certeza. Os temas, são vários temas dentro da vacinação, né? Como foi a escolha para vocês decidirem, vamos falar sobre esses temas, essas fake news, essas notícias que não são verdadeiras? Como que foi a escolha? Como todos os projetos que a gente faz, é sempre combinado entre os alunos. Os alunos dão as sugestões e nós falamos, pode ser esse, ser mais interessante ou não. Então, é um processo bem democrático, né? Já que são alunos produzindo e querendo popularizar a ciência, né? Então, a gente tem que ter essa liberdade, esse espaço democrático. Então, eles foram pesquisar quais são as principais fake news que estavam circulando por aí, traziam as fake news e nós então decidimos, essa é atual, essa é pertinente. Eles buscavam na literatura respostas para isso, e aí então nós consultávamos as professoras especialistas, que são a professora Cristiane Espadácio, a professora Carol Paca e a professora Sandra Lucato, né, que são professoras do curso de medicina, e elas dão esse respaldo. Aí todo o processo de criação, de organização, criação do roteiro, o processo de gravação, o processo de edição, ficam todos por conta dos alunos. Então nós damos, isso que a Carolina Paca falou, nós ficamos no suporte disso, ajudando os alunos, mas o percurso é todo deles. Bom, os alunos já estavam no caminho, né? Porque o Imunizando Sua Mente vem do Dr. Capivara, já que já foi um sucesso, né? Então, eu queria saber dos alunos, como foi fazer essa outra parte agora, né? De podcasts, essa produção, e bem mais profissional, a gente pode dizer que está bem profissional essa nova leva aí. Acho que esse podcast foi muito interessante, que a gente estava acostumado a fazer os podcasts antes, do Dr. Capivara, cerca de 5 minutos, 10 minutos, e esse, como a gente vai vincular em outros meios, foi podcasts super rápidos, de 1 minuto, então a gente teve algumas dificuldades no início, mas a gente viu que no decorrer do processo era muito mais legal fazer esse podcast de 1 minuto, porque passava uma informação rápida e não ficava enrolando. Então a gente conseguia debater vários pequenos temas, retirar várias fake news, falar várias frases verídicas e passar a informação relevante nesse curto período que dá para ser passado em rádios, em TVs, em outros meios que a gente não estava acostumado. Ô Bruno, você comentou que agora o Imunizando Sua Mente tem uma parceria com outros veículos, né? E eu queria falar a respeito disso. A Faceres agora, né, o projeto Imunizando Sua Mente tem uma parceria com a rádio Cidade FM de Badibacite, né? Então os podcasts serão vinculados na programação da rádio Cidade FM em Badi. Agora a gente vai vincular esses podcasts para conseguir expandir, para que mais pessoas consigam ter acesso à informação, essa informação verídica, e levar isso para frente, acabar com essas fake news. Com certeza. E lembrando que os podcasts estão disponíveis no Spotify, né, que é um aplicativo de música, podcast, de áudio no geral, e também nos canais de comunicação da Faceres, serão disponibilizados lá para todo mundo poder acessar. E eu queria abordar também o projeto Ouvidos Atentos para a Covid-19, né, uma realidade a ser superada. Professora Norma, esse projeto também é relacionado ao Imunizando Sua Mente, né? Como que essa relação é entre os dois? Na verdade, é o Dr. Capivara que faz essa relação, né? O Dr. Capivara é um grupo de alunos e professores que se organizaram para trabalhar com popularização da ciência e divulgação científica. Então, dá um suporte a projetos de extensão. É essa a função do Dr. Capivara. E esses alunos que estão aqui representam parte desse grupo. Então, o Bruno, o Gustavo, o Otávio e a Carol ajudam no processo específico em relação a esse Ouvidos Atentos, oferecendo um curso de produção de podcasts. Então, os alunos vão chegar à etapa 6, para que tenha esse projeto da professora Cristiane Espadácio, a etapa 6, em atividades práticas, e vão desenvolver podcasts. O Bruno e a Carol foram os primeiros da turma que produziram esse. Então, eles aprenderam como é que é o processo. E a ideia, então, foi compartilhar isso, para que as turmas subsequentes não tivessem que fazer todo aquele percurso que eles tiveram de estudar muito. Eles já vêm e apresentam essas dicas. Aí houve a chegada, então, do Gustavo e do Otávio, que são as turmas para quem eles deram aulas, né? E aí, agora, então, eles entraram nesse processo. O Gustavo, ele
ele é da área de comunicação social, é ator, então ele entra com essas informações sobre voz, né, como é que a gente lida com isso. O Otávio agora está ajudando o Bruno nesse processo. O Bruno e a Carol estão indo para o internato, uma etapa tão desejada no curso, vão agora, e o Otávio já está sendo preparado para substituir, então, o Bruno. Então, a gente vai dando sequência a isso com os novos alunos, e para isso, esse curso que eles oferecem semestralmente é importante, é o Dr. Capivara que faz essa relação, então. Então, o Dr. Capivara tem esse projeto, Imunizando Sua Mente, e ajuda na orientação desse projeto de Ouvidos Atentos para a Covid da professora Cristiane, é essa relação. Entendi. Eu até gostaria, se você nos permitir, Gabriela, que o Gustavo e o Otávio comentassem, então, como é o trabalho deles. Com certeza. Eu até iria perguntar para eles, né, como que é produzir um curso, né, montar, poder passar um curso de podcast dentro da área da medicina. Fala um pouquinho sobre isso, meninos. Bom, eu entro na parte de edição, assim como o Bruno, né, e é muito interessante que a gente sempre tem que fazer os cursos para ajudar o pessoal das outras turmas, né, que chegam na etapa 6, para poder auxiliar nessa parte de edição, que todo mundo pensa que a edição é a parte mais difícil e tal, mas depois que aprende, né, com o conhecimento mais simples, igual a gente sempre faz, passa um conhecimento mais simples para a população, a gente também tenta passar o conhecimento de edição para, assim, dar seguimento, né? Assim como eu também irei finalizar a minha parte, irei ter que passar para algum outro aluno, e assim vai esse ciclo de edição. Já eu entro na parte de preparação vocal, né? Eu já tenho uma formação, eu sou formado em comunicação social e sou ator também, então um pedaço de mim que eu pus numa gavetinha, ele retorna na faculdade, então receber esse convite foi muito maravilhoso. A partir do momento que a gente vê todos esses podcasts prontos, é muito maravilhoso, assim, né, a gente conseguir ver o trabalho que a gente consegue fazer sendo aluno de medicina. E o convite veio a partir da norma do Bruno, da Carol, né, e aí a gente pensa em como a gente pode melhorar esses podcasts, né, como deixar eles mais profissionais. E a preparação vocal é de extrema importância. Como que a gente vai dar vida a esses podcasts, né? Então eu tento passar alguns exercícios que eu aprendi com professores lá em São Paulo, para a gente ter uma voz mais limpa, um podcast mais dinâmico, para não ficar na mesma nota, e a partir daí a gente consegue dar vida a esses podcasts. Então a gente passa alguns exercícios para os alunos, para os professores também, e daí a gente vê um resultado muito bacana. É muito interessante porque vocês reúnem a parte científica, né, a professora Norma falou, da literatura, que é o que vocês estudam, vocês têm no dia a dia, com um curso que oferece como produzir, desde o começo, né, desde a da pesquisa, aí na hora de escrever o podcast, na hora de roteirizar, preparar a voz e editar. Então, são todos os passos, né, da produção de um podcast, isso é muito bacana. E é aberto aos alunos da Medicina para Séries, né? Isso, a gente tem o curso direcionado à etapa 6, que é a etapa que produz os podcasts, mas existe projeto para que a gente abra esse curso para toda a faculdade, inclusive até para fora da faculdade, se a gente conseguir, não, a gente vai conseguir. Tem esse projeto de abrir o curso até para fora da faculdade. A minha parte, você falou agora, é a parte de ensinar a montar o roteiro. Então, a gente divide o curso em 3 aulas. A parte do roteiro, pesquisa, como segurar o público, assim, umas artimanhas. Aí passa para a parte do Gustavo, que é a parte de gravação mesmo. Quando o Gustavo entrou com esses exercícios de preparação vocal, assim, elevou o nosso projeto, porque a gente não fazia ideia de como fazer isso, então foi muito bacana. E aí depois entra o Bruno e o Gustavo, o Bruno e o Otávio, com a edição, e olha, eles são muito bons, viu? É o que eu falei, está em nível profissional, os podcasts estão em nível profissional, já está muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Pode falar, Carol. O Bruno e o Otávio, eles conseguem arrumar a nossa voz, sabe? Deixa a nossa voz até bonita na edição. Parece que a gente tem voz chique de ator.
Fica super legal mesmo. Fica muito bacana. Até quero convidar quem está assistindo, né, nos assistindo, vem assistindo a Faceres Notícias, para acessar o Spotify, os canais de comunicação da Faceres, porque esses podcasts estarão disponíveis lá, e é muito bacana. Igual o Bruno comentou, é 1 minuto, 1 minuto e meio, rapidinho, você pode ouvir em qualquer momento, tira suas dúvidas a respeito da vacina, que é muito importante hoje em dia, para a gente não deixar de acreditar em notícias falsas e, principalmente, não espalhar notícias falsas, que é o que acontece de mais perigoso hoje em dia, né, que às vezes muita gente pode deixar de se vacinar por conta de uma fake news. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. A TV Faceres está de portas abertas para qualquer momento dos projetos, a gente sempre pode divulgar. E quero deixar aí a despedida aí de vocês, de cada um, a finalização. Eu queria só contar mais uma parte, né? A gente está trabalhando, então, com a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, os alunos aprendem esses conteúdos do curso, né? Buscam isso. Nós fazemos essa atividade externa, então, levamos essa informação, divulgamos, compartilhamos essa informação com o público, que caracteriza a extensão. E o Bruno e a Carol, por exemplo, desenvolvem uma iniciação científica, uma pesquisa a respeito dessa produção de podcasts, né? Que é esse o tripé da instituição, ensino, pesquisa e extensão. Então, nós sempre promovemos esse tipo de atividade. E eu queria agradecer, então, a oportunidade, à TV Faceres, por podermos divulgar esse nosso trabalho. Muito obrigada, Gabriela. Foi nada, imagina. Eu também só quero agradecer a oportunidade da gente divulgar esse trabalho maravilhoso, que a professora Norma e a professora Cristiane que encabeçam, né? Agradecer a Norma e a Cristiane por me permitir participar do grupo, que eu aprendo demais com todos os alunos e com as professoras, e eu fico muito feliz de estar aqui no meio de tantas feras. Inclusive os alunos, eu aprendo demais com eles. Muito obrigada. Quero agradecer, Gabriela, a toda a equipe da TV Faceres por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, e também agradecer a todo o pessoal que faz parte, toda a equipe do Dr. Capivara, e a gente está de portas abertas para quem se interessar por novos membros, fica aqui o convite. Faço das palavras do Bruno as minhas também. Muito grata por essa oportunidade de divulgar o projeto, e que o Dr. Capivara está de portas abertas. Quem se interessar, é só procurar por mim, pelo Bruno. A gente está sempre disponível, Gustavo e Otávio também, sempre disponível para a gente conversar. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Todos já falaram tudo o que eu e Gustavo iríamos falar, né? Então, muito obrigado. Eu também queria agradecer a Gabi, a TV Faceres, né, pela oportunidade de divulgação, todas as professoras que estão dando suporte para a gente, os alunos integrantes, e realmente estamos de portas abertas, porque o Bruno, a Carol, em breve o Otávio, eles vão para o internato, né, então é sempre bom a gente renovar isso e demonstrar para os alunos a possibilidade, né, que não é um bicho de 7 cabeças, a gente está fazendo medicina, mas a gente também pode ampliar o nosso conhecimento para outros meios. Então, a gente mostra de uma maneira dinâmica como que a gente consegue fazer. Então, quem se interessar, fica à vontade, vai ser muito bem-vindo. E a gente precisa de novas pessoas também, né, para a gente dar continuidade nesse projeto tão bonito. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E, gente, vale muito a pena participar e ouvir um pouquinho dos podcasts. Bom, Faceres Notícias termina por aqui. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá!